Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar, de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama, tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu bem sei, eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. Quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama, tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. Pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar sobre... Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos. Tchau. Olá! Vamos lá, nosso bate-papo de hoje. Eu estou muito animada hoje com esse tema, muitas participações. A internet está um pouquinho atrapalhada, mas a gente volta. Então, gente, esse tema muito especial. E por que surgiu a ideia dele, né? Eu, nas minhas duas profissões que escolhi por amor, eu trabalho com pessoas que passam por relações abusivas. E eu trouxe num viés voltado para relacionamentos entre casais. No entanto, os relacionamentos abusivos, eles acontecem em todos os tipos de relações. Eles podem acontecer entre pais e filhos, entre irmãos, entre chefe e empregado, e assim vai. As relações abusivas, quem sofre de relacionamentos abusivos, a vítima, geralmente passa por várias relações abusivas, não uma única relação abusiva. E por que eu decidi escolher esse tema? Primeiro, porque eu atendo muitas mulheres vítimas de relações abusivas. É um tema muito recorrente no meu trabalho, tanto quanto assistente social, quanto como terapeuta. Segundo, porque há muito preconceito com relação a isso, principalmente muitas crenças na sociedade com relação às pessoas que são vítimas de um relacionamento abusivo. E quando eu estou nas rodas por exemplo, no meio jurídico, nas delegacias, quando eu estou com alguma pessoa que é vítima de algum tipo de violência, que eu escuto alguns tipos de comentários preconceituosos, isso me dói muito, porque de certa forma eu já passei por muitas relações abusivas e a gente hoje vai entender por que a gente se permite passar por esse tipo de relação, até porque ninguém fica numa relação abusiva porque gosta ou porque quer. Boa noite a todas e a gente vai entender. Eu vou já esclarecer aqui no início que essa linha de pensamento é uma linha de pensamento que eu estudo. Lógico que não é a verdade universal, você pode concordar em algumas coisas, não concordar com outras,
mas o que eu venho trazer aqui é um caminho, é uma forma da gente pensar diferente, enxergar diferente e aceitar o outro como ele realmente é, com suas escolhas, com suas virtudes, com seus defeitos, porque todos nós, em algum momento, por mais que a gente não deixou essa relação vingar, já passamos por algum relacionamento abusivo, porque a gente não tem um controle sobre o comportamento do outro, a gente tem um controle sobre o nosso comportamento, e aí cabe a nós ficar, permanecer na relação ou sair, mas nem sempre é fácil se libertar de um relacionamento abusivo. Então, em conversa com algumas amigas esse final de semana, me despertou o interesse de falar sobre esse tema. Como eu falei, é do meu dia a dia, é recorrente. Várias pessoas buscam a terapia, não só mulheres, mas também homens passam por relações abusivas. E agora a gente vai entender o porquê disso tudo. Vamos lá? Eu quero a participação de vocês. Obrigada quem já está aí comigo. Boa noite. E quero que vocês vão comentando aí, fazendo perguntas para a gente interagir, dizendo se estão gostando, tá bom? Então, gente, nós vamos entender por que é que pessoas incríveis, pessoas fantásticas, pessoas que a gente vê bem-sucedidas financeiramente, ou às vezes muito bonita fisicamente, uma pessoa muito legal, muito bacana, com um corpo legal, que estudou, mas que passa por relacionamentos abusivos. E aí, no meio em que eu vivo, eu escuto muita crítica do tipo: ah, bem feito, passa por isso porque gosta, merece apanhar, é safada ou coisa do tipo. Eu fico pra morrer quando eu escuto algum comentário desse tipo. Mas é a cabeça da pessoa, não cabe a mim mudar o outro, então eu sigo aceitando, fazendo o meu trabalho e não concordando com o que aquela outra pessoa está afirmando. Então, os relacionamentos abusivos, que eu chamo de relacionamentos doentes, onde apenas um tira proveito, tira benefício do relacionamento, porque na verdade toda relação é uma construção. Relacionar-se é realimentar, é retroalimentar os laços afetivos que existem numa relação. Então, um relacionamento abusivo é uma relação que apenas um ganha, apenas um é favorecido, enquanto o outro está sendo desfavorecido, está sendo tirado do seu centro, tirado do seu eu e vivendo uma relação que só traz tristeza, angústia, sofrimento e dor. Então, como eu falei, isso pode ser entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre namorados e assim sucessivamente, tá? Por que existem tantas relações, né, desse tipo? E olha, gente, não são poucas. Eu, no meu dia a dia, tem dias que eu atendo 3 casos em um dia só, né? Eu trabalho em uma cidade muito pequena, quem me conhece sabe, mas a gente sabe que a crença do brasileiro, de um modo geral, e principalmente aqui no Nordeste, é que os homens são superiores às mulheres e que as mulheres são objetos do homem. Claro que nem sempre isso é consciente, nem sempre a gente expressa essa crença. E eu encontro por aí, principalmente nos atendimentos, mas no dia a dia, mulheres muito machistas também, que têm essa mesma crença dos homens, que acham que os homens têm poder e domínio sobre a personalidade delas. Então, é algo que está arraigado, que a gente aprendeu do 0 aos 7 anos. E aí não é tão fácil mudar. É preciso trabalhar nas crenças, que é o que a gente acredita, é a nossa realidade. E essas crenças foram formadas do 0 aos 7 anos. Então, né, a gente precisa de um trabalho terapêutico voltado para as crenças de quem eu sou, quem eu acredito que eu sou, para a gente poder trazer uma solução para esse relacionamento abusivo. E, como eu estava falando, por que acontecem tantos, Michele? Né? Nossa, é um número tão grande que chega a ser assustador. Vou dizer por quê. Porque todo relacionamento abusivo começa um conto de fadas. Sabe, aquele conto de fadas que todo mundo sonha em viver, né? O eu te amo para sempre,
eu sou a sua alma gêmea, nós vamos dar super certo, tem planos para o futuro. Você encontra aquele parceiro, aquela parceira que você diz, meu Deus, eu orei e pedi a vida inteira por este homem ou por esta mulher. E aí você vai se cantando, parece que ele lê os teus pensamentos, parece que quando na verdade, né, essa pessoa que também tem um problema emocional, que também tem uma estima muito baixa, ela precisa se sentir superior a você para continuar mantendo as sinapses neurais dela. E como que isso acontece? Essa pessoa, depois que acha que te conquistou, que já tem o domínio da situação, acaba mostrando a sua real face, porque no início ele ou ela usam máscaras, e aí em determinado momento essas máscaras não se seguram mais, e aí essa pessoa começa, fica um dia muito bem, faz aquele jantar romântico, te dá sei lá, um buquê de flores que você sempre sonhou, te dá uma joia muito bonita de presente, te leva para uma viagem, faz aquilo que você mais ama, aquele prato que você adora, faz um jantar romântico e 59 dias, 3 meses, 100 dias, vira um algoz, vira um verdadeiro inferno. No entanto, o fato de em alguns momentos essa pessoa ser um príncipe encantado, o romântico que você sempre quis, o seu par ideal, te deixa inconscientemente na dúvida. Ué, será que eu é quem estou fazendo mau juízo dessa pessoa? Mas ele é tão romântico, ele é tão perfeito, né? O que será que acontece nessa situação? Então a gente vai entender aqui, né, que baseado em muitas promessas, em muitos, sabe, em muitos presentes, em muitas conquistas, em muitos atos que te fazem cair apaixonadamente por essa pessoa, começam as brigas, começam as imposições, começa o controle, começa as brigas e por aí vai. Começam as imposições, né? E o fato dessa pessoa, a princípio, parecer tão perfeita, nos faz duvidar de nós mesmas, né? E aí a gente começa a trazer as nossas crenças de identidade. Não, é assim mesmo, tem que ser assim, eu mereço dessa forma, eu mereço isso. Ou então, Deus quis assim. Olha, algumas pessoas podem até ficar com raiva de mim, mas eu vou dizer a minha opinião. Deus quer que você seja feliz, independente da sua escolha de permanecer ou de sair. Deus deseja que todos os seus filhos sejam felizes. Então, não adianta você ficar com essa crença de que foi Deus quem quis assim, né? Isso na verdade é mais uma historinha que a gente conta para nós mesmos. Ok? E em que mais a gente pode falar sobre relacionamentos abusivos? Eu comparo com as pessoas que me procuram, que me trazem essas relações abusivas, que o relacionamento... Olá! Vamos ver se para de travar agora, gente. Muita gente estava travando, eu reconectei aqui. Espero que a gente consiga prosseguir. Mas para quem não conseguir assistir aqui, eu vou postar mais tarde na minha página do Facebook, Michele Nunes Terapeuta, tá bom? E passo o link para quem estiver na minha lista de contatos. Boa noite, Sandro. Então, gente, eu costumo dizer para as pessoas que me procuram e que trazem, que passam por relações abusivas, e que todas têm praticamente o mesmo perfil que eu acabei de falar, começam muito bem, começam achando que encontrou a pessoa ideal, o príncipe encantado, o homem dos seus sonhos ou a mulher dos seus sonhos, e aí, depois que a pessoa o conquista ou a conquista, passa um dia bem, muito bem, e o resto da vida praticamente mal.
né? E o que é que a gente pode comparar? Como você descendo uma escada, onde você desce um degrau por vez, talvez um por semana, talvez um por dia. É uma coisa muito sutil. Os relacionamentos abusivos, eles não são tão visíveis, né? Não é tão simples para a pessoa que passa, que é vítima desse relacionamento, perceber que está sendo vítima de um relacionamento abusivo. Então, como é que acontece? No primeiro dia, ele chega e te elogia por você vestir determinada roupa ou por você estar maquiada para ir para uma festa. Uma semana depois, ele te proíbe de vestir aquela saia porque diz que os colegas do trabalho vão olhar para você e que não é legal aquilo ali. Você vai lá, permite e tira aquela saia. Aí, na outra semana, ele diz que você não devia sair com aquelas amigas porque o comportamento delas não é legal. E aí você vai lá e deixa de sair com as suas amigas naquele dia. E uma série de acontecimentos vão vindo aos poucos, minando a nossa autoestima, fazendo-nos acreditar, porque como aquele homem, aquela mulher é romântico, é tudo que eu sempre sonhei, ele deve estar certo, ela deve estar certa. E aí você vai e faz o que o abusador quer, ou seja, aos poucos ele corta a sua relação com seus amigos, com seus pais, com seus parentes, com seus amigos de trabalho e você vai ficando isolada em uma ilha. Quando você desce essa escada até o último degrau, você se vê em um porão muito escuro, você sente uma sensação de vazio imensa e você não sabe o que fazer, porque está muito frio, muito escuro. Você volta a encontrar a sua criança com medo, né, com muita tristeza, e aí você não sabe o que faz. Obrigada, Sandro, gratidão, viu? Então, gente, o que eu posso dizer é que a pessoa que abusa o outro, porque todo relacionamento que um ganha e um perde, o abusador tem tanto problema emocional quanto a vítima. E de certa forma eles se atraem, porque a vítima, muito provavelmente e geralmente, ela passou por problemas na infância, tanto quanto o abusador passou. Ou seja, são duas pessoas feridas que por energia se atraem, que se precisam, se necessitam para aprender um com o outro, né? Claro que a gente não precisa ficar com uma pessoa que nos abusa para o resto da vida, porque eles estão nos ensinando, porque aí já é outra coisa, né? É a síndrome da Mulher Maravilha, achar que vai, né, que está fazendo bem para a humanidade, para o outro e permanecer naquele relacionamento que só te faz mal. Então, são pessoas com fraturas emocionais, com a alma, com a mente machucada. Elas precisam de ajuda, elas precisam de orientação. No entanto, o algoz, o abusador, ele jamais vai procurar ajuda, porque de certa forma ele está tendo um ganho naquela relação. É verdade, Sandro. Ele diz aqui que o abusador tem mais insegurança que o abusado e aí acaba tentando rebaixar o outro para poder assim se sentir superior e vice-versa. Exatamente, né? Ele tem a alma tão machucada que ele precisa se sentir maior para que a mulher ou a vítima, né, se sinta menor e continue e permaneça nessa relação. Então, como eu falei, muitas pessoas, quando eu digo você foi abusada na infância ou abusado, as pessoas se assustam e dizem, nossa, não, eu nunca fui abusada ou abusado. Mas existem várias formas de abuso. O abuso não é só psicológico, não é só sexual. O abuso ele vem em forma de abandono, de maus tratos, crianças que apanham muito, crianças que são comparadas com outras, crianças que são menosprezadas, crianças que passam por a perda de um dos pais, o falecimento. Porque, gente, a criança, ela não tem ferramentas para entender o que é a morte e que o pai, que a mãe morreu e que não foi porque eles quiseram, né? A criança sente como um abandono e aquilo gera um vazio na alma e na mente da pessoa. Então,
Se você na infância passou por muitos gritos, muita insegurança, mudava muito de cidade, uma semana estava numa casa, no mês seguinte estava na outra, você não sabia ao certo onde ia estudar, onde ficava, isso causa muito tumulto emocional. Então, com certeza, tanto a vítima quanto o abusador passou por essas situações. E às vezes é difícil a gente ter que entender que nós também somos crianças que fomos abusadas, né? Claro que os nossos pais fizeram com a melhor das intenções, com os melhores recursos que eles tinham, mas nós também fomos crianças que passamos por um tipo de abuso e por isso nós atraímos esse tipo de relação. E quando nós não trabalhamos as nossas feridas emocionais, em determinado momento isso vai emergir. E aí a gente não atrai um único relacionamento abusivo, a gente atrai uma sucessão de relacionamentos abusivos. E enquanto a gente não se trata, não cura essas memórias internas que estão lá no inconsciente, que são memórias da tua infância, você sempre continuará atraindo relações abusivas, sejam elas conjugais, sejam elas matrimoniais, sejam elas de profissão, de amizade e etc. Porque as relações abusivas começam na infância e você, quando criança, não tem as ferramentas para perceber isso. Então, vamos começar a nos entender, a buscar lá na nossa memória, no nosso passado, como foi a nossa infância, né? O que eu passei? Com certeza você vai encontrar resposta para muitas coisas, tá? Então, gente, quando nós somos crianças, que nós vivemos uma situação, por exemplo, de comparações com outra criança ou com outro, né, com um irmão, com algum primo e etc., onde a gente é rebaixado, o nosso cérebro vai criando sinapses neurais, o que às vezes eu chamo aqui de caminhos neurológicos. Então, na verdade, o teu cérebro se vicia no sofrimento. Em outras palavras, o cérebro cria um caminho e ele se acostuma com o sofrimento. Porque se você não se acostumar, fica muito difícil sobreviver. Então, vira um vício. E é por isso que quando a gente cresce, a gente acaba atraindo relações que continuam sendo abusivas. Porque desde a infância, o nosso cérebro se acostumou com isso daí. O Sandro comentou aqui que o abusado precisa acordar e perceber que é uma pessoa que tem valor e que não precisa se machucar psicologicamente, afetivamente ou até fisicamente para conseguir o amor e a atenção da outra. O amor é algo natural e gratuito, e para poder amar com qualidade, precisamos em sua busca de cura interior, nos encher primeiro. Isso mesmo, Sandro. Muito obrigada por sua participação. Tá bom, gente? Então, a gente vai inconscientemente buscar alguém que reproduza o mesmo padrão que a gente viveu na infância. É por isso que muitas vezes, quando a gente tem pais alcoólatras, ou pais com algum tipo de vício, ou pais que nos espancaram, que nos bateram, a gente acaba passando pela mesma coisa, ou a gente mesmo reproduzindo aquele comportamento, ou a gente encontrando alguém que vai reproduzir o mesmo comportamento em nós, porque a nossa criança ficou ferida e ela precisa ser trabalhada. Então, pessoas feridas é quem ferem pessoas, né? Pessoas que amadas amam pessoas que viveram bons relacionamentos, viverão bons relacionamentos com pessoas. Então, o homem mais forte, ele busca machucar um homem mais fraco. Um homem que é um pouco mais fraco, machuca a mulher que é mais fraca do que ele, fisicamente, em tamanho, em força. A mulher que é mais fraca do que o homem, machuca os filhos, ou uma criança, ou um adolescente. E esse adolescente machuca outra criança mais nova do que ela. E esse ciclo de violência continua a se reproduzir e a se reproduzir, porque a criança que é violentada vai se tornar um adulto que vai ser abusador. Então, em algum momento, a gente precisa romper esse ciclo de dor, esse ciclo de violência, que só causa sofrimento, que só causa transtornos
para todos que vivem essa relação, tá? E como que a gente pode trabalhar, né, esse padrão emocional de vício, de sofrimento, de buscar por esse sofrimento? Trabalhando as nossas crenças de identidades. Então, gente, mais do que nunca, eu digo a vocês, façam terapia. Todos nós merecemos terapia. Todos nós merecemos o autoconhecimento. Todos nós merecemos buscar dentro de nós as respostas das nossas dores. Se você mantém um relacionamento que não é saudável, é porque você não acredita que é capaz. Você não acredita que tem poder. Você não acredita que é uma pessoa boa, do bem, que é um ser humano único com recursos incríveis que te levam a ser um ser humano espetacular, um ser humano cheio de amor, cheio de coisas positivas, que só tem a ensinar para todos neste universo. Então, eu te pergunto, nesse momento, a você, pessoa, mulher, homem, que está passando por um relacionamento abusivo, que sofre esse tipo de relação, seja ela qual for, quem você é? Como você se reconhece? Você é uma pessoa forte ou fraca? Você é bonita ou feia? Você é inteligente ou burra? Você é vigorosa ou frágil? Você é feliz ou triste? Não deixe que o outro queira colocar em você coisas, características que não são sua. A característica com certeza é dele, mas ele, esse algoz, esse abusador, quer passar para você, para que você se sinta cada vez mais no fundo do poço, cada vez mais naquele porão escuro que te causa medo, te trazendo à tona teu lado mais obscuro, a tua sombra, as tuas fragilidades, os teus medos, as tuas culpas e as tuas crenças mais limitantes. Vamos trabalhar essas crenças de capacidade, de identidade. Vamos trabalhar o nosso amor próprio, que só pode ser reprogramado exatamente na crença de identidade, de quem eu sou. Eu sou poderosa, eu sou amor, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou sábia, eu sou linda, eu sou maravilhosa. É isso que você deve pensar, é assim que você deve se sentir, independente de você estar acima do peso ou não, independente de estar com cabelo curto ou comprido, independente de estar trabalhando ou não, independente de ter cursado uma faculdade, um nível superior ou não, independente de ter a oportunidade de ter estudado ou não, independente da sua posição social, se você vem de uma classe menos favorecida ou mais favorecida, você precisa recuperar o seu amor próprio. E para isso a gente precisa trabalhar a nossa crença de identidade. E a neurolinguística faz isso de uma forma fantástica, muito rápida, muito efetiva e muito eficaz. Então, procure uma terapia que com certeza você vai mudar de vida. A Neilma comentou aqui, ela sempre se sentia culpada por ter vivenciado o abuso e minhas necessidades emocionais sempre era ignorada. Exato, nós vamos falar sobre isso agora, né? As características do abusador. E uma delas é que ele ignora o emocional da vítima, ou seja, ele tem uma falta de empatia, ele não se coloca no lugar do outro. Então, ele sempre vai ser o correto, ele sempre vai ser o bom, e ele jamais vai tirar da outra pessoa ou se colocar no lugar da outra pessoa. Então, ele sempre é o certo e nós sempre somos a erradas. Gente, quem já passou por isso sabe o quanto isso dói, o quanto isso nos faz nos sentir impotentes, fracas, sem coragem para seguir em frente, sem desejo de continuar, até mesmo a viver, não é verdade? Quem já passou por isso ou quem está passando, comenta aí. O abusador, outra característica dele, é a dificuldade de tolerar a dor. Então, se ele sente dificuldade em sentir dor, ele causa dor.
para que ele, causando a dor, não sinta a dor ele mesmo. Então, ele sempre vai causar a dor no outro. Ele não se sente responsável pelo mal que causa a vítima. Ou seja, ele tem crenças de que ele é o dono, ele é o proprietário da mulher, né? É ele quem manda na relação, é o homem quem manda. Sabe aquele tipo de crença que homem não chora e que mulheres têm que fazer tudo que o homem quer? Provavelmente a personalidade do abusador é essa daí, né? Então ele acha que é proprietário da mulher e que a mulher tem que a todo momento fazer o que ele quer. Ele trabalha na vítima a culpabilização. O que é isso? A culpa é sempre da vítima, nunca é dele. Se algo dá errado, foi culpa da vítima. Você me fez perder o controle. Então, quando ele age de forma ignorante, quando ele ataca a vítima fisicamente, quando ele xinga, quando ele quebra as coisas, a culpa é sempre da vítima que a fez perder o controle. Tudo é ela, tudo é a mulher, tudo é a vítima, porque ela sempre faz ele reagir de forma ruim. Nunca é ele que perde o controle. A vítima, então, começa a pisar em ovos, a sentir medo de tudo, a se sentir culpada de tudo e a pedir desculpas até pelo que ela não fez. Ou seja, vive em constante medo, em constante estado de alerta. Não consegue dormir, não consegue se alimentar, não relaxa, né, a mente, não relaxa o corpo. E aí começam a vir consequências emocionais e físicas desse padrão, né, de viver sempre em estado de alerta, pisando devagarzinho para que o outro, né, para que não descumpra as regras que o outro impôs, né, que foi colocada na relação, porque ela é sempre culpada mesmo, independente do que faça. Então ela começa a se isolar, ela começa a deixar de ir aos lugares, ela começa a não ter interesse em se arrumar, a não ter interesse em sair, até porque as amigas dela são todas péssimas, são todas de mau comportamento, né, são todas que vão causar vergonha à relação deles. E aí, né, a vítima vai ficando cada vez mais insegura, mais frágil, mais medrosa, né, mais incapaz. Né? É essa culpabilização que é colocada em cima da vítima pelo próprio abusador. Tá? O abusador, ele mina a autoestima da vítima. Ele usa frases que todas nós em algum momento já escutamos, do tipo: você não arranja mais ninguém, só eu tenho coragem de me relacionar com você. Você está feia, está gorda, você está desempregada, você não se comporta bem, você é mal educada, você é grossa, ou coisas do tipo. Ou seja, mina a nossa autoestima, nos coloca lá embaixo, para que a gente se sinta realmente do tamanho de um grãozinho de areia e nunca mais a gente consiga crescer. Por quê? Porque ele quer permanecer nessa relação onde ele tem ganhos e nós não. Existe ainda a característica da triangulação, onde o abusador faz joguinhos para te deixar insegura. Começa a fazer ameaças do tipo: existe uma pessoa interessada em mim. Eu tenho quantas mulheres eu quiser. Começa a andar com ex-namoradas, a andar com mais mulheres do que homens, para que a vítima sinta ciúmes e para que ela sinta a necessidade de ser perfeita para não ser abandonada. Esse é o joguinho da triangulação. E, gente, o pior de tudo é que depois que ele transforma a vítima em uma pessoa totalmente sem brilho, totalmente apagada, desinteressante, ele não a quer mais, porque ela deixou de ser interessante para ele. Só que ele perde o interesse e coloca a culpa na vítima. A culpa é sua, ficou feia, ficou gorda, ou seja, agora é você quem tem que aguentar. Eu estou te traindo porque você não presta para nada, porque você não faz dessa forma, porque você é muito feia, você não se arruma, você não tem jeito, né? Então, de certa forma, as nossas necessidades emocionais são sempre ignoradas, como colocou a nossa amiga agora há pouco.
Então, falando das características do abusador, agora falarei das características da vítima. A vítima, ela está o tempo inteiro com a autoestima minada, ou seja, está muito frágil, está se sentindo desinteressante, está se sentindo a pior das espécies, a pior das criaturas. Ai, se sente lá no fundo do poço, no escuro, sem luminosidade alguma. Não enxerga saída, não enxerga solução. A sua autoestima está muito baixa. Os medos são despertados, né? A gente sente medo de sair, sente medo de ter uma vida social, sente medo de se apresentar para a sociedade, de procurar um novo emprego, de estudar, porque o abusador sempre coloca que nós não temos valor, não temos capacidades, né? Não temos inteligência suficiente e por aí vai. Porque ele mantém um ciclo de abuso que nos faz nos sentir sempre culpada, né? Ou seja, aquilo que eu falei, passa um dia, te traz flores, te pede perdão, chora e diz que aquilo nunca mais vai acontecer. E aí você volta a acreditar naquele homem tão romântico que você conheceu no início do relacionamento e começa a se sentir culpada por você ter julgado ele como abusador, porque na verdade ele realmente é um homem perfeito, mas ele é um homem perfeito por poucos momentos. Ele não consegue manter essa máscara por muito tempo e você acaba voltando para a posição de sofrimento, de dor e de vítima. Você alimenta uma crença, muito provavelmente, de que o outro vai mudar. Ou seja, você é a Mulher Maravilha, é emocionalmente responsável pela melhora do outro, vai fazer um bem para a humanidade, para aquela pessoa, para a família dele. Eu particularmente já pensei muito assim. E você se apega a coisas que na verdade não existem, porque você acha que vai mudar o outro, mas nós não mudamos ninguém. Nós mudamos apenas a nós mesmos. Então, lembre-se da frase bíblica que Jesus pronunciou: a tua fé te curou. Ou seja, eu acredito piamente que Jesus tinha a capacidade de curar todas as pessoas. E por que ele pronunciou então essa frase, a tua fé te curou? Porque ele quis nos mostrar que nós precisamos fazer a nossa parte para que o processo de cura aconteça. Então você que está passando por esse tipo de relacionamento, precisa fazer a sua parte, precisa quebrar esse ciclo de abuso, de vitimismo, de violência, de dor, de sofrimento. Precisa trabalhar as suas crenças de identidade para que você consiga mudar, girar essa chave e voltar a viver uma vida harmoniosa e feliz como você merece. Tá bom, mulher? A gente tem medo, a vítima tem medo da reação dos outros. Ai, meu Deus, o que será que a minha família vai pensar? O que será que o pastor vai pensar, que o padre vai pensar, que a minha mãe vai pensar? Mas o sonho da minha mãe era que eu me casasse e vivesse feliz para sempre. Ai, que na vizinhança todo mundo vai falar. Ou seja, há uma relação aí conflituosa entre o orgulho e a humildade. Mas a gente precisa ser mais humilde e perceber que não adianta manter uma relação que só te traz danos com medo do que os outros vão falar. Porque, como eu falei agora há pouco, a gente não consegue mudar a opinião do outro, a gente não consegue mudar o outro. A única coisa que nós temos o poder de mudar é a nós mesmos e a nossa forma de ver o outro, de agir na vida, né? E de mudar a nossa própria vida. E uma das características da vítima é que aumenta bastante, que dificulta, é quando ela tem filhos ou quando ela construir um certo patrimônio na relação, porque ela se sente com dificuldade de realmente, né? É o medo do desconhecido, é o medo do novo. Ai, se eu com ele passo por tais e tais dificuldades, quando eu estiver sozinha, como é que eu vou conseguir com 2 filhos, com 3 filhos, com um filho?
né? Se eu moro com ele e sinto dificuldade em pagar algumas contas e ele trabalha e eu não, se ele me der só a pensão, será que eu vou conseguir me manter? Como será que vai ser? E por mais que você não perceba que pensa isso, inconscientemente todos nós sentimos medo, tá? Tudo que é novo nos causa medo. Mudança de emprego, mudança de relação, mudança de cidade, mudança de escola, mudança em um cargo na empresa. Toda mudança nos causa temor, nos causa medo. E a gente precisa enfrentar, né? Porque a gente não sabe, o desconhecido realmente a gente não sabe o que vai vir. Então é preciso ver, né? É preciso viver para poder saber o que vai acontecer. Agora eu vou trazer para vocês os sinais de que você está passando por um relacionamento abusivo. Peço que você preste bastante atenção se passa por alguma dessas características ou várias. A primeira coisa, existe ciúmes em excesso na relação abusiva. Ou seja, o outro começa a controlar a sua vida, começa a controlar tudo. É uma pessoa muito possessiva, controla tuas senhas, controla teus horários, tuas idas e vindas, controla tuas amizades, controla tuas roupas, tua forma de vestir, tua forma de se comunicar. Isso, gente, ciúmes é diferente de amor, né? Não é porque ele sente ciúmes que ele ou ela te ama. Isso, possessividade, é outra coisa, é uma fragilidade emocional. Ciúme é insegurança, né? Ele nada mais está mostrando que tem uma ferida emocional que precisa ser tratada. Então, gente, nada de abrir a nossa individualidade, né? Nós temos limites, nós temos nossa própria vida, nossa própria individualidade. Então, eu, Michele, particularmente não concordo com uma relação onde o outro tem que ter acesso a tudo que é nosso, né? A senha de Facebook, de Instagram, Não, é preciso que dois adultos se relacionem, né? Que dois adultos se respeitem, que se entendam, que se aceitem como são. E que se não há confiança na relação, não há como manter uma relação, porque a relação precisa ser retroalimentada no dia a dia, né? Com atitudes do dia a dia, ok? Ele culpa a vítima por tudo, ou seja, você se sente sempre culpada nessa relação, ou você homem, né? Então, se você passa por isso, você provavelmente está em um relacionamento abusivo. Você sente vontade de se isolar, tem vergonha, né? Tem medos, tem inseguranças, tem vontade de se afastar, ou é obrigado a se afastar de amigos, de parentes e etc. Você passa por situações de violência, como, por exemplo, violências físicas, agressões ou quebrar objetos, coisas. Gente, a gente não pode descontar as nossas emoções nas coisas e nas pessoas. As emoções precisam ser tratadas, precisamos aprender a lidar com elas e não quebrar coisas, fazer cenas, né, fazer escândalos. Isso com certeza é uma relação abusiva. E outro ponto muito importante, principalmente as mulheres passam por isso, é forçar o sexo. Mulher, independente do seu tipo de relação, seja você casada, tenha um namoro, seja noiva, seja lá o que for, você não é obrigada a fazer sexo se você não quer. Principalmente se você passa por uma relação abusiva, onde o outro o tempo inteiro te coloca para baixo, te ameaça, te fala coisas desagradáveis, né, suspeita da sua conduta e quer manter relações sexuais quando você não está afim, né? Então isso é uma forma abusiva de se relacionar. E como sair desse tipo de relação? Primeiro, reconhecendo que vive esse tipo de relação. Se você não reconhece algo, não tem como ser tratado. Depois, buscando ajuda qualificada, quando você realmente estiver interessada em deixar essa relação. Procure pessoas que vão saber lidar com a situação.
Porque se você procura uma delegacia, procura um Ministério Público, conta a todo mundo da sua família, da família da pessoa, e aí você acaba voltando, separa, volta, sai, volta dessa relação, você fica desacreditada e começa a passar por esse tipo de julgamento que eu falei no início. Ah, mas fulana, ajudar nada, deixa morrer, deixa apanhar. Ela gosta, é safada, né? Então, por que esse tipo de julgamento acontece? Porque você dá brecha para que as pessoas pensem assim. Porque você deixa e volta, deixa e volta. O ideal é que você esteja decidida a acabar realmente com essa relação. E aí sim, você vai procurar profissionais e pessoas que estejam qualificadas e não para te julgar, não para te questionar por que você fez isso ou passou por aquilo, e sim para te ajudar a sair dessa relação. Não force a barra, mulher, pessoa. O sapato que não é do teu número não cabe no teu pé, vai ferir, vai machucar, vai fazer calo. Cai fora, joga esse sapato, passa para frente e segue adiante. Defina os teus limites. Até aqui você pode. Passou daqui. Não, meu querido, caia fora porque não dá para mim, tá? Eu me amo em primeiro lugar. Pergunte-se, o que eu estou ganhando com esse relacionamento? Gente, para que a gente relacione, significa, né, retroalimentar, estar os dois ganhando algo. Então, o que você está ganhando com essa relação? Será que só o outro que está ganhando? Então, não adianta permanecer nesse tipo de relação. E, como eu já falei em outro momento, desista de mudar o outro, mude você mesmo. Tome uma nova atitude, faça nova a sua vida, tome novas escolhas e tenho certeza que você, começando a mudar, vai se elevar, vai subir o nível dessa pessoa que estava antes conectada a você. E aí ela tem duas opções. Ou ela vai se elevar também para que ela se reconecte a você, ou então ela vai cair fora naturalmente. E aí você vai sair dessa relação justamente porque se autoconheceu, se melhorou, definiu os seus limites e passou a se amar e se aceitar verdadeiramente como você é. Então, se as suas crenças de identidade forem realmente trabalhadas, como nós fazemos na sessão de hipnoterapia, de neurolinguística, onde trabalhamos lá na base da pirâmide, lá na tua infância, lá nas crenças de identidade, reprogramando e transformando a sua vida positivamente, você vai perceber que naquela reação não há ganhos. E vai mudar de atitude quando realmente for amor e se você ou o outro tiver interesse de manter nessa relação. Porque, como eu falei, se a relação não há ganho para eles, que está acostumado a humilhar, a xingar, a bater, né? Ele está viciado nesse tipo de relação. Então, o outro acaba caindo fora se não for amor. Porque querer bem é diferente, né, gostar é diferente de gostar e querer bem o outro. Então, o abusador, ele só gosta, ele não quer bem ao outro, ele não deseja bem ao outro, tá? E, gente, pra gente mudar, precisamos aguentar um certo período. O cérebro precisa de um prazo para criar novas sinapses neurais, um novo caminho neurológico. Então, se a gente passou por anos de humilhação, anos de sofrimento, anos de relacionamentos abusivos, porque, como eu falei, isso vem lá da infância, a gente precisa de, no mínimo, 21 dias longe desse tipo de relação, trabalhando as nossas crenças de identidades, para que o nosso cérebro entenda e volte a entender e se acostume e se adapte a uma nova forma de vida. Muito feliz, muito realizada, muito plena, muito abundante, com muito amor, muito carinho, que é o que você merece, é o que eu mereço, é o que todos nós merecemos, tá? E para finalizar, vou trazer alguns lembretes. Primeiro, relacionamento familiar é construção, é escolha. Ninguém é obrigado a se manter num relacionamento que não está dando certo. Claro que isso depende da tua crença, principalmente da crença religiosa, mas lembre-se, você não muda o outro. Então,
a gente precisa refazer essa relação nos pequenos detalhes. Não tolere violência nem nenhum tipo de abuso. Lembre-se, ciúme é diferente de amor. Se ele sente ciúmes de você, não significa necessariamente que ele te ama. Querer alguém é diferente de querer alguém bem, como eu acabei de falar. Então, o abusador, ele apenas quer alguém. Ele às vezes até te deseja, te quer, às vezes até é apaixonado. Mas ele não te quer bem e ele jamais vai conseguir te fazer bem. Porque ele não deseja mudar, ele deseja continuar ganhando. É melhor a solidão com dignidade, viver o resto da vida sozinho, do que ser terreno baldio para o lixo emocional das pessoas que não querem curar suas feridas emocionais. Então, gente, não seja lixeira, não seja lixo para que o outro venha e deposite o seu lixo emocional em você. Você é capaz de querer mais para a sua vida. Você é capaz de transformar e de realizar a sua vida. Ou você vai continuar se contentando com esse pouco, com esse lixo que esse relacionamento te oferece? É uma pergunta que eu deixo para você. Só cabe a você mudar. Você tem medo de mudar? Eu também tenho medo de mudar. É natural sentir medo de mudar. Mas só você pode girar essa chave. Lembre-se, é preciso de um tempo para que o teu cérebro te acostume com o novo. Então comece a fazer essas mudanças. E para finalizar, eu trago uma frase, uma afirmação, uma crença, que talvez muitas vão ficar chateados, muitos, mas como eu falei, é a linha que eu trabalho, é a linha que eu estudo. Então, gente, cada um vive aquilo que tolera, que aceita e que escolhe. Se você está passando por uma relação abusiva, você está escolhendo se manter nessa relação, né? Se você vem sendo agredido constantemente, trabalhe a sua fratura emocional. Vai lá na base, né? Trabalhe as memórias do passado, trabalhe as crenças de identidade de quem você é. Só assim você poderá viver uma vida plena, abundante e feliz. Mude as suas escolhas, escolha ser feliz, escolha viver bem. É essa a mensagem que eu trago para você. Eu espero que você consiga mudar a sua vida, mudar de atitude, sair desse relacionamento que só te causa mal. E eu trago para finalizar uma música dos anos 70, viu, gente? Mas é uma super música. Um grande abraço, obrigada pela participação de todas e de todos. Adorei o tema de hoje e daqui a pouco eu vou postar na minha fanpage lá no Facebook, Michele Nunes, terapeuta renascedora. Vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos. Fazer limpeza no armário, retirar traças e teias e angústias da minha mente. Parar de sofrer por coisas tão pequeninas. Deixar de ser Quem menina conhece essa música, pra ser dá um mulher. like aí, fala alguma coisa. Hoje eu vou mudar, pôr na balança a coragem, me entregar no que acredito, pra ser o que sou sem medo. Dançar e cantar por hábito e não ter cantos escuros. Obrigada, Cecília. Pra guardar os meus segredos. Parar de dizer, não tenho tempo pra vida que grita dentro de mim. Me libertar. Obrigada, Cecília. Hoje eu vou mudar. Sair de dentro de mim e não usar somente o coração. Parar de correr os fracassos, soltar os laços e prender as amarras da razão. Voar Livre livre. com todos os
meus defeitos, para que eu possa libertar os meus direitos e não cobrar desta vida nem rumos, nem decisões. Hoje eu preciso e vou dar, dividir no tempo e somar no vento todas as coisas que um dia sonhei conquistar. Porque sou mulher, como qualquer um, com dúvidas e soluções, com erros e acertos, amor e desamor. Suave como uma gaivota, firme como a lua, tranquila e pacificadora, mas ao mesmo tempo irreverente e revolucionária. Feliz e infeliz, realista e sonhadora, submissa por condição, mas independente por opinião. Porque sou mulher com todas as incoerências, um forte sexo fraco. Muda, mulher, muda, você pode, você consegue. Só você tem a chave da mudança. Fantástico hoje, não foi? Gratidão a todas e a todos. Faça essa limpeza no armário, na tua mente, no teu eu, nas tuas memórias. Parar de sofrer por coisas tão pequenas. Deixar de ser menina para ser mulher. É o que eu disse, trabalhar as memórias na infância e se tornar o adulto que você é. Mude, você pode, você consegue. Vou colocar aqui o nome da música, tá? O nome da música é Mudanças e a cantora é Vanusa. Acho que você, mulher que passa por uma situação de abuso, deve tornar dessa música o seu hino. Pronto, gente. Até a próxima semana e até mais. Obrigada a todos que ficaram até agora.